Olá, uma boa tarde para você aí de casa. Começa agora o Lente Aberta, o programa de entrevistas do Legislativo. E na edição de hoje eu converso com o vereador Edson Souza, ele que é filiado ao partido PSB. Olá, vereador, seja bem-vindo ao Lente Aberta. Prazer é meu, né? Esse programa que vem ganhando cada dia que passa mais espaço em Divinópolis, né? É um prazer estar aqui com você. Vereador, o senhor é sociólogo por formação, então eu gostaria de saber do senhor qual foi o motivo ou os motivos que levaram o senhor a ingressar na carreira política. O que me levou a ingressar na carreira política foi uma marmita furada. Eu trabalhava na ferrovia, na extinta rede ferroviária, e lá teve um problema que eu achei que foi uma agressão moral contra um colega ferroviário, e eu tomei as dores desse colega. E eu fui punido, fui tirado do cargo, e a base, né, dos colegas ainda revoltaram mais ainda, e mediante esse fato me pediram para entrar para o sindicato. Eu entrei para o sindicato, e do sindicato foi a porta para entrar na política, porque aí cada dia você tinha uma demanda social maior, buscando sempre um mundo melhor, tentando humanizar a vida, e o sindicalismo foi o passo para que eu pudesse entrar no mundo da política partidária. E daí, candidatou a vereador em qual ano? Eu estou no meu terceiro mandato, só que tem na primeira, eu fui um dos mais votados em Divinópolis, e fiquei na primeira suplência porque o partido não deu legenda, né? Mas depois, na segunda que eu concorri, eu fui, a segunda, terceira, quarta, eu fui eleito, reeleito 2 vezes, e sempre o mais votado do meu partido, e um dos mais votados sempre de Divinópolis, né? Minha votação sempre foi uma votação que vem crescendo. Como o senhor mesmo disse, você está no terceiro mandato e foi considerado pela imprensa o vereador mais atuante e também o vereador nota 10. Para o senhor, qual o motivo dessas agraciações? O motivo é de orgulho e dividir com você. Porque o político ele é muito prepotente, ele acha que tem 3 mil votos, ele tem 4 mil votos, tem 1 milhão de votos. Não, o político só tem o voto dele, que é o voto unitário. Depois vem da esposa, dos filhos, dos amigos, dos compadres, vem o voto ideológico, vem o voto classista, vem o voto da dignidade, da moralidade. Então, quando eu ganho, por exemplo, esses 2 títulos, num espaço tão curto, dentro de 3 meses, que um foi em dezembro e agora o outro está sendo esse mês, para mim é motivo de aumentar a responsabilidade. Como eu ganhei, por exemplo, a medalha Tiradentes, né? Eu fui 2 vezes presidente da Comissão de Ética de Divinópolis, fui líder do governo, ocupei todas as comissões, fiz parte de todos os cargos da mesa diretora, fui presidente dessa casa. Então, para mim, só aumenta a responsabilidade. Esse título de vereador nota 10, se a gente pode falar assim, de uma forma, até comparando com o futebol, eu sou bicampeão, porque eu já fui na legislatura passada, quando eles fizeram o primeiro evento, que no último ano a imprensa se reúne e escolhe, por exemplo, os vereadores de destaque. E ali, o que eu acho bonito disso da imprensa, é porque não tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Eles pegam por mérito. Então eles não têm essa visão ordinária, quem é o primeiro e o segundo. Eles escolhem os melhores vereadores e eu faço aqui uma gratidão ao povo nosso por não ter confiado no seu voto e retribuindo a isso. Porque a imprensa é o olhar crítico da sociedade, tem que ser. Então, quando a imprensa fala, a imprensa tem que falar muito mais ainda. A imprensa só pode curvar perante a história. A imprensa não pode curvar perante o poder temporário. Então, eu fico muito satisfeito de poder receber esse título, que muito me deixa satisfeito, mas além de tudo, me aumenta mais a responsabilidade para ter uma conduta naquilo que se refere com o homem público, e aquilo que o homem público tem que ter. Ou seja, ser a voz da sociedade e representar a sociedade como um todo. Vereador, vale lembrar para o pessoal de casa que os vereadores escolhidos para o vereador nota 10 foram apenas 5 vereadores e o senhor está entre eles. É a segunda vez, né? Então, isso para mim é motivo de responsabilidade e quero agradecer aqui a imprensa, né? Que o colégio eleitoral que escolheu o vereador nota 10, ele é um colégio eleitoral específico, só formado por uma imprensa, jornalistas, dos 3 segmentos da imprensa, e com toda certeza aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. O senhor, como disse, já esteve na presidência desta casa.
qual que foi a responsabilidade, o que o senhor tira aí de conhecimento de estar na presidência do Legislativo? O presidente do Legislativo, quando ele se torna um magistrado, a casa avança. Quando eu fui presidente, essa casa ficava aberta até as altas horas da madrugada. Aqui que é o fórum de debate da sociedade. E aqui que nós devemos abrir a porta. Eu sempre costumo dizer que o poder legislativo é um poder sem porta. É um poder sem porta, porque tem que estar aberto aqui para escutar todo o segmento da sociedade, do capital, do trabalho, dos desempregados, dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, né? Dos católicos, dos históricos, dos livres pensadores, enfim, uma sociedade plural, nós temos que ter essa visão plural. E quando eu fui presidente, o que mais assim que me deixa com a consciência tranquila do dever cumprido foi que eu valorizei a inclusão social. Aqui nós pegamos, por exemplo, colocamos o painel, no meu mandato de presidente, teve o primeiro mudo fazendo um discurso, usando a tribuna. Aí você fala assim, mas como é que um mudo usa a tribuna e faz um discurso? É porque a professora Andréia foi a voz dele, a tradutora. Então, tudo que ele falava por gesto, nós que não dominamos a língua de sinais, a Andréia traduzia e nós sabíamos que ela anseio. Realmente um fator de inclusão. Então, isso foi copiado, né? Quando nós fizemos aquele pedido no anteprojeto encaminhado para o prefeito, para a cadeira de roda motorizada, que o prefeito Vladimir não teve a sensibilidade de aplicar a lei, né? É um governo sem alma, né? O governo Vladimir é um governo que, no fundo, ele é muito, sim, de mídia. É um governo, assim, parece um rascunho. Ele não tem muita alma. Então, esse projeto que nós fizemos, ele no governo anterior, ele foi aplicado vários anos, e no governo Vladimir, que é 20 de agosto, que seria a data para as pessoas fazer essa doação de cadeira de roda, o prefeito não teve essa sensibilidade. Ou seja, ele prefere gastar dinheiro com a imprensa e fazendo festa do que entrar em política pública de qualidade. Vereador, você acredita que 2012 seja um marco aí na história de Divinópolis, principalmente por ser o ano do centenário? Isso nós temos que ver com duas óticas. O homem é um animal que precisa de símbolos. O homem ele não vive como os outros animais. Ele quer criar símbolos, ele quer dar significado às coisas. Então, essa questão do centenário, ele é um símbolo, é um marco, né? Que nós, por exemplo, temos essa visão. Mas e pós-centenário? Eu quero te fazer a pergunta, o que nós vamos fazer pós-centenário? Com as demandas que nós temos? Será que, por exemplo, o centenário vai resolver tudo, que está faltando 70 e poucos dias? E pós o centenário? E a realidade nua e crua, né? As pessoas estão parecendo... Esse governo parece que é um bloco carnavalesco. É só samba e festa. O que esse governo está gastando com festa e com farra, e, por exemplo, com dinheiro público, nós estamos fazendo um levantamento que vamos apresentar a semana que vem no plenário, sobre uns dados que vai assustar Divinópolis. Então, eu não estou muito preocupado com esse simbolismo de 100 anos, não. Se foi questão de tempo, Chiara, eu estou preocupado mais com a eternidade, e que é lá que eu vou viver. Então, a nossa conduta, para quem acredita na vida após a morte, na eternidade, no julgamento eterno, eu sou um religioso, eu tenho que preocupar com a eternidade. Não é com 99 anos, com 100, 105 anos, é lógico que isso faz parte da cultura, a festa de 15 anos, o homem marca o tempo desse jeito. Mas parece que Divinópolis, e o projeto que eu pergunto, o que tem para pós-centenário? O que eles estão fazendo, o que eles estão pensando? Eles só falam no sem ter nada. E com todo respeito, é um ano tão triste que para mim é o ano do sem ter nada. É muito trololó, é muita conversa fiada, é muita mídia, né? Então o verbo só conjugado no futuro. Nós faremos. O que tem de concreto? A cidade é uma sujeira. Você pode ver, por exemplo, assim, até um nível da política entre o legislativo e o executivo. O governo acha que isso aqui é um apêndice da casa dele. O prefeito acha que é vereador ainda. Dos 3 prefeitos que eu trabalhei, o que menos respeita o poder legislativo é o prefeito Vladimir, né? As manobras políticas, manobras regimentais, o tanto de conflito que eu trouxe aqui para dentro, em mão dele, em mão do executivo. Então, é lógico que é um símbolo, nós temos que celebrar a vida, aquilo que sai da rotina é aquilo que nós chamamos de história, é lógico que nós temos que celebrar assim. 1º de junho, estarei, não no palanque, do lado do prefeito, das autoridades, mas estarei no meio do povo, para ver o desfile cultural do nosso povo, em todas as expressões, desportivas, culturais, cívicas, militares, eclesiásticas, enfim,
Eu estarei lá na 1º de junho. E vale ressaltar que, além do centenário da cidade, em abril a Câmara Municipal completa seu centenário. Isso. E para o senhor, quais são os desafios profissionais aí na vida pública? Deixa eu te falar, são muitos, né? São muitos. Primeiro, é o desafio moral. A política está numa decadência total. Uma decadência total, isso é um fato. Você pode ver, quem que nós temos de novidade de filiação política filiada em Divinópolis? Nós temos o Fernando Malta. O resto é tudo figurinha carimbada. Todos são os mesmos. Por que, por exemplo, nós temos, por exemplo, o maior colégio eleitoral que é feminino, e nós só temos uma voz feminina aqui? Por que a mulher, essa grande invenção e a última invenção divina, numa visão criacionista, não quer saber de política? Por que as pessoas de bem, quando você chama para filar no partido político, eles querem ficar pelo menos 3 quilômetros longe da sede que é partido? Meio de todos. É porque a política não responde aos anseios da sociedade. Não sei. Os políticos, quando eles vão fazer leis que são para eles, é mais rápido que um avião a jato. Mas quando é para dar uma resposta à sociedade, não resolve. Você pode ver um exemplo no Congresso Nacional, a Lei 9.876, do fator previdenciário, que penaliza aquele que começou a trabalhar mais cedo. Até em Deus 99, eles não dão conta de derrubar esse malfadado projeto. Quer dizer, dando prejuízo ao povo trabalhador. Isso vai na esfera municipal, estadual, federal. Você vê que em Divinópolis, alguns casos acontecendo, gritante, que irrita a gente. O senhor tem um grande número de preposições, são ao todo 773 preposições. O que representa esses números? Isso me dá o título também de campeão de preposições da Câmara Municipal, né? Eu não queria falar isso, porque eu acho que a política, você tem que ter uma dose de coerência, né? Você tem que falar com a alma, você tem que falar aquilo que sente. A política é uma paixão pelo tempo, pelo seu povo, pela história, né? A política é uma tábua. Agora, eu, por exemplo, com essas proposições, isso mostra que eu estou fazendo meu trabalho. Eu estou produzindo informações, eu estou indicando, estou fazendo projetos de leis, estou fiscalizando, estou fazendo requerimento. É a minha ação. Então, por exemplo, quando nós fizemos esse levantamento no ano passado, e nós fomos campeão, isso também me deixa com bastante orgulho. Saber que sou vereador, que na questão regimental e na questão administrativa, o vereador que mais trabalha também. E dentre essas preposições, 147 são projetos de lei ordinária. Para o senhor, quais são os principais projetos da sua autoria? Eu quero destacar só um, para a gente dar mais tempo para ele, que você que está nessa casa nos acompanhando. Nós fizemos um projeto de lei que virou, se não me falha a memória, a Lei 7.213. Isso mesmo, é a aplicação do IPTU. 7.213, não é isso? Mesmo. O que foi essa lei? Você que está me acompanhando. Toda casa que não tem calçamento e rede de esgoto, que o Plano Nacional de Saneamento Básico é composto por 5 itens. Eu fiz uma lei e foi apertado para aprovar aqui. Teve vereadores que votaram contra. Que todo imóvel que não tem casa e nem rede de esgoto não paga IPTU. E o prefeito recorreu. Então nós estamos no impasse porque o prefeito está cometendo um grave crime. As pessoas que estão nessa situação não deveriam pagar o IPTU em 2011 e 2012. E muitos pagaram. Muitos pagaram. Então eu estou acionando a Câmara e nós vamos entrar agora com ação judicial contra o seu prefeito por crime contra a administração pública, baseado no decreto 201/67. Ora, lei é para ser cumprida. Enquanto a lei ela se torna, deixa de ser lei, quando é revogada, ou é julgado a sua inconstitucionalidade. E essa lei foi sancionada em qual ano, vereador? Ela foi sancionada em 2010. E desde então não houve essa aplicação? De 2011 a 2012. Então é um governo que não tem alma. Igual, por exemplo, eu acho que as pessoas que, por exemplo, que moram nos bairros mais nobres, tem que pagar por aquilo que eles não têm. Uma pessoa, por exemplo, que está nos bairros distantes. Agora, você imagina uma pessoa conviver em pleno século XXI, com a casa que não tem calçamento e rede de esgoto? E o prefeito não ter essa sensibilidade? Não ter? Ele devia ter feito a revisão, falou assim, não, vou fazer uma limonada nessa emenda do vereador Edson Souza e vou fazer os ricos que têm mais, pagar mais. Então, por exemplo, os bairros mais nobres, os bairros que têm luz, tem rede de esgoto, tem telefone, tem calçamento, tem asfalto, buscar um ponto de equilíbrio. Eu acho que é uma regra simples. Se eu vou perder um X, por causa desse tanto de lotes que eu tenho, eu vou julgar
esse déficit nas outras contas. E vem gente falando que eu estou querendo fazer graça, é porque não tiveram sensibilidade. Mas houveram reclamações aí da população mediante apagar o IPTU e não ter a infraestrutura? Vários. Todos vocês que moram, que não pagam, que não tem calçamento de rede de esgoto, estão isentos. E o prefeito cobrou. Eu acho que cometeu um crime contra a administração pública. Então nós estamos estudando isso com o nosso advogado essa semana, para ver se entra pedindo até o afastamento do prefeito. Porque a coisa é séria. A lei foi aprovada. O povo de Divinópolis, através de seus vereadores, aprovaram a lei. Quem mora numa casa, ou quem tem um imóvel que não tem calçamento e rede de esgoto, não vai pagar IPTU. Assim quis o povo de Divinópolis. E o prefeito, que não é muito amante do Estado de Direito, se a gente dá para notar, aquele discurso que tinha com o vereador é completamente diferente depois que ele assumiu a prefeitura. Você já viu quando você está com uma pessoa e você não conhece ela? É o que aconteceu. Com o vereador tinha um discurso. É igual com o caso da Copasa. Quando ele era vereador, ele espumava, não deixava, xingava. Você vê o projeto da Copasa, ele tem emenda 033, onde o valor da tarifa d'água é 30% sobre o valor da taxa de esgoto. Agora não. Tudo que ele falava, ele fez o contrário. Tudo que ele falou, fez o contrário. Então comemora o quê? Comemorar essa máscara que está aí? Né? Esse desgoverno que está aí? Então é uma coisa assim, muito triste, principalmente no centenário. E além de tudo, um prefeito que conseguiu trazer uma desarmonia da política para dentro do legislativo, por causa da sua prepotência, porque aqui ele acha que faz o que ele quer, e ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que a lei manda. Edson, também dentro do assunto do IPTU, o senhor denunciou recentemente sobre uma casa que havia sumido, vamos dizer assim, né? Foi ontem, as cobranças do IPTU. Fala pra gente um pouco dessa situação, o que aconteceu? Eu quero preservar só o nome do cidadão. Ele mora no Danilo Passo, um homem honrado, um trabalhador. Ele nos procurou e falando que mora na casa há vários anos. Eu quero tentar, assim, ser muito cauteloso para preservar a imagem desse cidadão. E ele pagou todos os anos IPTU. Eu falei, sendo para pagar, não existe. Consta que a casa dele foi demolida. Uma brincadeira. Ele está lá com o lar dele, com a esposa, com a flama do time dele, com a imagem do santo dele, cebolinho de folha. A casa está lá, tem a foto, tudo. E a prefeitura fala que foi demolida. Já é o segundo caso que acontece com essa prefeitura. Uma foi nesse governo e o outro foi no governo anterior, que eles roubaram uma casa que o morador saiu ali na boca da puta do Niterói. Então o poder público está muito incompetente. O poder público não entra na alma da gente, que a gente não deixa. Senão ele entra. Então, essa denúncia que nós fizemos ontem, nós encaminhamos um requerimento para o prefeito, para que ele venha urgentemente explicar essa agressão moral contra o cidadão. Uma pessoa que tem uma casa, tem uma residência, tem um lar, e no cadastro conta que lá não tem nada, que é um lote vago e que a casa foi demolida. Vereador, o senhor se mostra contra a construção e as obras da sede administrativa. O porquê dessa posição? Não, eu não sou contra. E eu, por exemplo, eu recebi também uma denúncia, porque eu não saio com lanterna na mão aí, com vela, procurando, não. Agora, se as pessoas me procuram, eu vejo que tem um fundamento, tem evidências, eu não venho trazendo todo dia aqui as coisas para o plenário, não. Eu vou checar primeiro. Um determinado cidadão de respeitabilidade em Divinópolis, nos procuraram, e falou que aquele prédio da Faced, que aquele prédio da Faced, aquele prédio é nosso. Aquele prédio é nosso, ele foi doado e a lei é clara, que se não fizesse para o determinado fins, voltaria com reversão automática. Então eu fiz a denúncia, o Ministério Público não acatou, eu recorri no Conselho Superior do Ministério Público. Eu estou achando que eu vou ter que denunciar esse prédio agora, é no Conselho Nacional de Justiça. Porque é uma brincadeira aquilo ali. E outra coisa, nós recebemos a denúncia que o prédio, a sua fundação está cedendo. Ontem o Lúcio Espíndola, juntamente com o doutor Faraco, estiveram aqui na Câmara, atendendo o nosso convite, e prestaram algum esclarecimento. Não explicar nada. Eles estão com um discurso agora que vai aproveitar o prédio e vai fazer mais 2 andares, que vai ter que mudar a fundação. Eles vão ter que fazer essa fundação é para justificar perante a opinião pública que o prédio está cedendo. Então eu não quero antecipar as nossas futuras ações,
mas nós já pegamos ontem a gravação, anotamos toda a fala dele, e nós vamos tomar duas posições distintas. Uma consultoria particular e outra, para checar com um deles. Porque essa questão de cálculo estrutural, de relatório técnico na questão da engenharia, é uma linguagem predominantemente científica. Não é uma pessoa virar aqui e falar que o prefeito é bonito, que o prefeito está fazendo a coisa correta, não. Aqui não tem conversa, não. Aqui é cálculo. É uma pessoa chegar lá e medir se está inclinado, se está afundando, fazer análise do solo. É uma linguagem predominantemente científica. Não é esses que são apaixonados pelo Vladimir, que se o Vladimir mostrar aqui um quadrado, tem vereador que fala que é redondo. E vice-versa. Se o Vladimir mostrar aqui um balão amarelo, e se ele falar que ele é azul, tem vereador que concorda. Então nós não queremos, não. Nós queremos o preto no branco. Então nós vamos entrar com um requerimento, pedindo ao presidente Anderson, baseado no regimento, na lei orgânica, que contrate um consultor de nossa confiança para que possa fazer uns estudos dessa denúncia e a gente tomar uma outra posição secundária. E estive lá na obra, a obra sim, ela está com algumas questões lá que eu não quero antecipar, e ontem o próprio Lúcio reconhece que a entrada do prédio da parte esquerda teve algumas abalações, alguns abalos na sua estrutura. Vereador, no começo de mês de março, o Legislativo comemorou aí o mês das mulheres, celebrando então a Comenda Mulher Cidadã. E o senhor homenageou Maria Luísa Nogueira, que é uma educadora. Qual o motivo da sua escolha? É uma mulher de Deus. Maria Luísa Nogueira me lembra muito aquela parte do Evangelho, né? Quando o Sr. João Batista fala, bendita aquele que vem em nome do Senhor. Então eu tenho que adaptar para o feminino. Bendita aquela que vem em nome do Senhor. Essa mulher é um presente de Deus, uma educadora da fé. Então eu tenho um grande respeito por ela, não só eu, como Divinópolis. E eu sou muito preocupado com as questões de homenagem. E quando a população ficou sabendo que eu ia homenagear, o tanto de gente que mandou e-mail para mim, ligou parabenizando, porque é uma mulher de Deus, uma mulher de valor e que merece o título de mulher cidadã. Edson, em sua opinião, em que Divinópolis deve melhorar para ser uma cidade melhor no centenário? Saúde. Saúde. Quando você melhora a saúde, porque quando você vai no restaurante, quando você vai comprar uma roupa, você pode comprar uma roupa melhor, uma roupa pior. Você vai no restaurante, você pode pedir uma comida mais cara ou mais barata, mas a saúde tem que ser um direito universal. É igual a liberdade. É o direito de ir e vir, a saúde tem que ir. Mas a saúde de nós virou um caos. Eu tenho falado muito aqui, pedindo a saída da Xerri. Ela não tem competência, ela não dá conta, ela perdeu o rumo das coisas. Então, por exemplo, sim, é um governo, por exemplo, sim, que a única coisa que eles fizeram até hoje foi tirar aquela grade de pronto-socorro. E eu sei que é publicidade, esse programa Manchester. Protocolo de Manchester. Não, que cada um chega, eles copiam tudo, Manchester, né? Protocolo Manchester, questão da semântica aí, mas... As pessoas são definidas por cores, de acordo com as cores, nada, aí a emergência ou a urgência no atendimento. Aquilo é uma mídia, vai lá para você ver. Eu já fiz um desafio aqui à Câmara, para a própria Câmara, fazer uma pesquisa de opinião no pronto-socorro. Para a imprensa fazer, que nota que as pessoas dão. Tem gente chegando aqui a pronto-socorro, 8 horas da manhã, foi até 10 horas da noite. Um desrespeito total, uma falta, porque ele não tem filho de vereador. E o senhor acha que o Hospital Público Divino Espírito Santo vai sanar aí esse gargalo? É o nosso desejo, né? Esse Hospital Divino Espírito Santo, vamos voltar um pouquinho da história. Ele saiu por minha causa, da Luísa Serra e do Geraldinho de Saúde. Você lembra quando o prefeito queria comprar o Hospital Santa Mônica? Nós não deixamos. Eu fazia parte da comissão de saúde, nós não deixamos. Porque o prefeito Vladimir, ele tem mania de adaptar. Ele compra uma universidade para ser prefeitura. Ele quer ampliar um campo, num campo que tem a área condenada. Ele quer comprar um hospital que foi projetado para ser hospital particular, para ser um hospital público. Eles têm pouca criatividade. É um governo pouco criativo, um governo assim, que não é audacioso, né? Então, eu acredito, espero, torço e rezo para que o hospital seja assim um bálsamo, né, para melhorar a questão da nossa saúde, do povo trabalhador tão sofrido, o descaso que é.
né? Você vai ali no pronto-socorro, você não vê um político ali, você não vê deputado, você não vê prefeito, você não vê vereador. São pessoas honradas, pessoas que trabalham. E saúde tem que ser um direito universal. Então, para mim, o que mais falta resolver na saúde, primeiro, é trocar secretário de saúde. Ela não tem competência para ser secretária. Tem falado isso aqui já tem uns 3 meses. Mas mantém ela lá, porque ela é esposa do deputado Domingos Sávio. Eles mantêm ela lá. E segundo, eu acho que tem que ter mais investimento. E esperamos que a construção do hospital aí possa vir melhorar e muito a qualidade da nossa saúde. Vereador, eu gostaria agora de deixar o espaço aqui no programa Lente Aberta para o senhor fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer esse espaço, né? Que cada dia que passa vai conquistando mais adeptos, que você tem a oportunidade de conhecer o mundo dos seus representantes legislativos, te parabenizar, né? Pelo seu estilo de fazer jornalismo, e é isso mesmo, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu sempre gostei de jornalismo surpresa, esse estilo seu, dócil, por exemplo, mas sempre indo a fundo, tentando buscar aquilo mais profundo que tem dos nossos homens públicos, né? E é isso sim. Eu acho que todo homem público tem que prestar conta. Eu agradeço a oportunidade que a gente possa, que a gente pôde bater esse papinho aqui e eu tentar passar alguma coisa do mundo que a gente vive aqui em favor do povo. Quem agradece a sua participação sou eu, então fiquei muito feliz de recebê-lo aqui no programa Lente Aberta. Muito obrigado. O programa Lente Aberta chegou ao fim, mas se você gostou deste programa, pode revê-lo no nosso portal. O endereço é câmaradiv.mg.gov.br. Curta também a fanpage do Legislativo no Facebook. Eu espero na próxima edição do Lente Aberta. Uma boa tarde.